E nesta meditação do Salmo 40, nós vamos seguindo aqui passo a passo, colocando os versículos que estão ligados a cada ponto da mensagem que nós vamos estar apresentando para vocês hoje. Nesse salmo, nós iremos meditar sobre o salvamento do Senhor. Então vamos lá, vamos ler aí o primeiro versículo que nos diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Nós temos aqui não um salmo geral, não um salmo em nome de todo o Israel, mas é o chamado salmo pessoal. Esse salmo, ele tem como base a experiência de uma pessoa com Deus. Então, é o salmo que ele nasce exatamente de uma expressão de fé particular. E aqui, gente, a gente poderia muito bem ilustrar esse salmo colocando aqui a condição de uma pessoa em asfixia, em afogamento. Quando a pessoa ela está numa situação como essa, quanto mais ela se esforça para poder livrar-se desse estado de afogamento ou de asfixia, de algo que está ali impedindo a respiração normal, quanto mais a pessoa ela faz esforço, pior fica a situação. Então, nessa situação, a pessoa ela precisa da operação de socorro por alguém que está de fora e que pode salvá-la, que pode tirá-la dessa situação de afogamento. Essa passagem aqui, esse salmo, ele nos apresenta, até o verso de número 10, ele relata ações de graça e louvor a Deus pelo livramento de uma situação passada em que o salmista ele se sentia totalmente asfixiado. Então, gente, o primeiro versículo que nós lemos aí mostra que o salmista, quando ele estava em uma situação horrível, ele se portou de forma confiante, ele se portou de forma segura em Deus. É por isso que o versículo 1 diz, ele expressa: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Meus irmãos, meus amigos, a atitude que o salmista tem aqui nesse salmo, que ele expressa nesse salmo, é uma atitude de alguém que confia em Deus. De alguém que, quando está em uma situação difícil, a pessoa ela procura orar, ela procura depositar sua vida nas mãos de Deus. Porque a Bíblia nos apresenta pessoas orando de joelhos. Porque nós temos o hábito, às vezes, de orar de joelhos. Significa que nós estamos nos prostrando diante de Deus e o que estamos colocando diante dele, nós não podemos realizar com as nossas próprias pernas ou com as nossas próprias forças. Por isso, aqui, o salmista, ele vai exatamente colocar-se diante de Deus desta maneira, e ele diz que quando ele fez isso, Deus se inclinou para ele e lhe ouviu quando clamei por socorro. Então, é como se Deus voltasse para ele, e ouvisse o seu clamor por socorro. Mas, meus irmãos, quando nós pedimos socorro, é quando nós estamos em uma situação que necessita de salvamento, que necessita que alguém venha para nos ajudar, alguém venha para nos socorrer. Então, no verso de número 2, é apresentado a mudança de estado. Então, a mudança de estado de alguém que estava em uma situação que precisava ser socorrido, ou socorrida, e a pessoa ela tem o seu estado mudado exatamente porque o salmista orou e Deus agiu, Deus operou, Deus manifestou a sua graça, o seu favor na vida dele. Daí, eu queria que você observasse no verso 2 que o texto diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. A palavra poço aqui é uma metáfora. E esta metáfora aqui, ela
tem o sentido, né, de alguém que estava sepultado, pois a palavra aqui é Seol, sepultura, cova, no original do hebraico. Então, aqui o salmista, ele está dizendo que, de fato, a sua situação era uma situação de asfixia. Então, ele estava, literalmente, sendo enterrado vivo. Então, foi nessa situação apavorante e de extremo risco que, no verso 1, ele clama ao Senhor por socorro. E o texto nos mostra que, no ato em que ele clama a Deus, na atitude dele, ele é socorrido por Deus. Mas, meus irmãos, também o salmista, ele coloca outra palavra que é também uma metáfora. E há aqui um contraste. Então, alguém que estava em um poço é transportado para uma rocha. E essa palavra rocha, ela é apresentada em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, e quando nós chegamos no Novo Testamento, essa expressão ela é aplicada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a rocha eterna, a rocha que dá firmeza. Por isso, aqui a gente observa que o que aparece aqui nesse texto, nesse salvamento, é o que é próprio da ação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos salva, quando Ele nos tira do lamaçal do pecado, quando Ele nos tira de uma situação apavorante, de uma situação gritante, de uma situação desesperadora, e Ele nos traz, Ele nos conduz para uma rocha. Por isso, o que nós vemos aqui é Deus indo ao encontro de alguém que estava em uma condição em que a vida da pessoa estava por um fio e ela não podia realizar nada por si, senão pelo poder de Deus. E aí nós queremos colocar aqui que tem muitas situações em que às vezes a pessoa ela é dotada de conhecimento, de capacidades científicas, a pessoa ela é dotada de dinheiro, ela tem condições financeiras, ela pode pagar os melhores médicos, os melhores especialistas, ela pode prover-se de tudo aquilo que este mundo, que tudo aquilo que hoje a realidade atual pode proporcionar, mas chega um momento que os recursos humanos, eles falham. Então, o que o salmista nos apresenta aqui é um quadro semelhante. Então, você se encontra em uma situação dessa, você se encontra literalmente em um poço, você se encontra sendo asfixiado. Vejam vocês que nós falamos que quando ele diz que Deus lhe tirou de um poço de perdição e lhe firmou em uma rocha, que são duas metáforas, a metáfora do poço e a metáfora da rocha. Então nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo com o salmista. E também nós não sabemos o que está acontecendo com você hoje. Como é que está a sua vida, como é que está seu coração, como é que está a sua família, como é que está a sua alma. Você já teve um encontro salvador com Jesus Cristo? Talvez você esteja aí comprometido com os vícios, com os vícios. Você esteja em uma dependência química incontrolável, e você esteja precisando ser tirado desse estado, você esteja precisando ser puxado desse estado de sufocamento, assim como o salmista, ele afirmou que se encontrava e Deus lhe mudou completamente de estado, lhe colocou em uma rocha. Mas, meus irmãos, aqui a terceira situação que o texto nos mostra, no verso de número 3, ou melhor, no verso de número 4, é que vai nos dizer o seguinte: e me colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Meus amigos, meus irmãos, aqui o salmista, ele, de experiência própria, mostra que após o salvamento do Senhor, que após Deus, ele lhe conceder o livramento do seu estado de perdição, Deus transforma, Deus muda o seu estado emocional.
aparece aqui a expressão um novo cântico. Deus lhe colocou um novo cântico nos lábios. Essa expressão, ela é apresentada na Bíblia como um canto de vitória. E ela é tanto recomendada como também ela foi praticada. Em Êxodo, capítulo 15, verso de 1 a 11, o salmista, ou melhor, Moisés, o servo do Senhor, ele, depois que atravessa o Mar Vermelho, que vence Faraó, ele canta a vitória do Senhor e ele exalta o Senhor como sendo o Todo-Poderoso e o Deus Santíssimo, que livrou Israel das mãos do inimigo. Ana, também a mãe de Samuel, no capítulo 2, do verso também de 1 a 11, ela vai falar sobre a ação de Deus quando lhe concede um filho. E esse filho tornou-se uma das pessoas que mais representou Jesus na Bíblia. Então Samuel, ele foi sacerdote, ele foi juiz e ao mesmo tempo ele exerceu a função governamental, a semelhança de um rei, e foi ele quem ungiu tanto Saul como Davi. Então ele representou os 3 ofícios de Cristo. Por isso, ele era uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ana, ela louva a Deus, ela se alegra no Senhor, ela manifesta a alegria que o Senhor colocou no seu coração por Deus ter lhe concedido um filho. E aqui, no caso do salmista, quando ele diz que Deus lhe colocou um novo cântico nos seus lábios, é pelo fato de que Deus lhe havia lhe libertado de um estado perigoso, de um estado sufocante. Deus havia lhe tirado do lamaçal e lhe colocado sobre uma rocha. Então, eu tenho visto diversas pessoas, diversos irmãos, que têm relatado a felicidade, a satisfação, pelo fato de Deus ter lhe restituído, ou Deus ter lhe restaurado a vida. Deus ter lhe condicionado uma situação totalmente inversa da sua vida passada. Meu querido amigo, meu querido irmão, vejam vocês que o texto coloca aqui foi um ato de fé do salmista. Nós vemos aqui aquilo que é recomendado no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, você, de fato, é alguém que tem confiado no Senhor? Você é alguém que, de fato, tem sido salvo pelo Senhor? E, nesse momento, você se encontra feliz? Você se encontra naquele estado de espírito em que a própria Bíblia chama de primeiro amor? Como é maravilhoso nós contemplarmos na igreja pessoas que se convertem ao Senhor, pessoas que são salvas pelo Senhor, pessoas que têm suas vidas transformadas, pessoas que passam pelo novo nascimento, pessoas que passam pela regeneração, pessoas que se entregaram a Cristo, tiveram a experiência de salvamento do Senhor, pessoas que foram resgatadas pelo Senhor. Elas têm entusiasmo. Elas têm entusiasmo para louvar a Deus, têm entusiasmo para servir a Deus, elas têm apego às coisas espirituais, à palavra de Deus, exatamente porque o estado de espírito dela não é mais de amargura, mas é de felicidade e de satisfação, porque Deus lhe salvou de uma situação angustiante e desesperadora, assim como o salmista estava vivendo. Por isso, nós vamos ver a seguir, no verso de número 4, que o salmista, quando ele, de fato, ele constata que Deus lhe tirou a tristeza, ele colocou motivos de louvar ao Senhor, no verso de número 4, o salmista, ele vai exatamente reconhecer que vale a pena confiar em Deus. Vejam vocês no verso 4 que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, o que vemos aqui nesse texto da palavra do Senhor é que o salmista, ele está ciente, né, de que, de fato, Deus, né, ele havia
lhe restaurado, né? E pelo fato de Deus haver lhe restaurado, ele se considerava uma pessoa bem-aventurada, isto é, mais do que feliz, beneficiado, e ele está agradecido pelo favor de Deus em sua vida. Então, ele recomenda, né, que não deveria se portar de uma maneira arrogante. E nós vamos ver na Bíblia pessoas como Nabucodonosor, Faraó, os Herodes. Todas essas foram pessoas que se portaram de uma maneira arrogante e por isso essas pessoas, elas terminaram mal. Elas acabaram tendo muita dificuldade na vida, e aqui o salmista ele está exaltando o ato de confiar em Deus, de entregar a Deus. Isto é, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, não pende para os arrogantes. Isto é, quem são os arrogantes? Aqueles que não dependem de Deus e aqueles que são afeiçoados à mentira, isto é, aqueles que confiam em coisas vãs. Então, em que você tem confiado? Você tem confiado em Deus? Você tem confiado no poder de Deus? Você tem confiado na grandeza de Deus? Você tem confiado na soberania de Deus? Quando você está passando por um estado difícil, é em Deus que você tem depositado a sua confiança ou não? Então, meus irmãos, meus amigos, o salmista, ele está se colocando dessa maneira, e ele, após reconhecer as ações de Deus, ele começa a recordar. E ele diz no verso 5: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, ninguém há que possa igualar contigo. Então aqui ele está reconhecendo no presente o que Deus fez, as obras de Deus na sua vida, especialmente a obra da redenção, pela providência de Deus, isto é, os desígnios, os planos do Senhor na sua vida. Então, o que aconteceu na sua vida, o bem-estar em que ele se encontrava no momento, não foi por acaso, não foi fruto do acaso, mas ele reconhece aqui que são inumeráveis. Quando ele se expressa dessa maneira, ele vai falar que ele não conseguia enumerar os feitos de Deus, os benefícios de Deus em sua vida, pois Deus ele tinha sido misericordioso, e ele realmente reconhece que ninguém pode ser comparado ao Senhor. Por isso, finalizando a nossa palavra nessa manhã, o que nós vemos aqui é que essas foram as convicções e as atitudes de alguém diante de Deus, pelo reconhecimento do livramento, do salvamento do Senhor em sua vida. Que você, nesta manhã, por pior que seja o seu estado de vida, você possa clamar a Deus por socorro, você possa esperar confiantemente nele, para que você experimente de fato o salvamento do Senhor. Que o Senhor, pois, lhe abençoe.